Bom dia, meu nome é Lia Maria e eu vou desenvolver para vocês uma técnica de feltro que é o maxi colar, que vai usar muito agora nesse inverno. Bom, primeiramente nós vamos precisar de feltro nas cores desejadas, né? Aqui no caso eu escolhi umas cores bem outonais, que combinem, né, com a época. Vamos precisar de lápis ou caneta, uma régua, tesoura. Eu costumo usar 2 tamanhos de tesoura para coisas pequenas também. Vamos usar a cola quente, que já está aquecendo aqui, com os bastõezinhos dos lados. Linhas para bordar nas cores que combinem com os tecidos. Contas de plástico, também para combinar com as cores. Agulha para bordar. Fita de cetim, também combinando com a cor. E o molde, que é através dele que nós vamos começar a cortar os materiais. Bom, primeiramente, começando com os moldes, nós vamos cortar, né? Aqui você tem a base do colar, do maxi colar, e os tamanhos dos círculos que nós vamos usar. Essa base tem 20 centímetros por 7,5, mais ou menos. E nós vamos usar 3 tamanhos de círculo. Um de 6 centímetros de diâmetro, um de 4,5 e um pequenininho de 2,5. Eu já deixei um aqui cortado. Então, você deve cortar no feltro duplo. Alfineta tudo certinho. Agora nós vamos tirar esse molde daqui. Que nós vamos começar, eu até já comecei aqui, né? A fazer um ponto caseado. Eu já comecei aqui, mas nós vamos prosseguir. O ponto caseado, ele é muito fácil, porque uma vez você encaixando a linha com o nozinho, né? A linha é sempre interessante fazer num tom que contraste um pouco com a cor que você escolheu. No caso, eu escolhi um tom de ocre, ouro, assim, com esse tom de cappuccino, né? Que é a base do nosso maxi colar. Para fazer o ponto caseado, você deve colocar, puxando a linha de trás para frente, você deve colocar a agulha no sentido oposto, da frente para trás, dando uma laçada. O primeiro ponto sempre fica um pouco enviesadinho, mas é assim mesmo. Depois lá na frente você vai encontrar. Então você vai prosseguindo, né? No ponto caseado, caseia toda a volta da sua base dupla de feltro. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês os círculos que eu já cortei. Já deixei até alguns separadinhos aqui. Você pode cortar nos 3 tamanhos, como eu havia mostrado no molde, né? E aí você vai depois combinando. Uma vez que você já terminou o seu pontinho caseado, os 3 tamanhos, você combina entre si, né? Agora vamos só ver como que vai ficar nossa arrumação aqui. Nesse caso, no meu aqui, eu coloquei meio tortinho, mas aí você pode colocar tudo no meio, como se fosse um olhinho. Aí você aqui decide como que você quer combinar o seu maxi colar. Você pode colocar um em cima do outro. Aqui eu já deixei tudo mais
tortinho, que eu acho que fica mais interessante, né? Sai um pouco da monotonia das formas aqui, né? Então você pode, essa é uma combinação que eu fiz, mas aí você pode combinar como você achar melhor. Feito isso, você vai fazer o seguinte: tem um pontinho que a gente chama de picô ou ponto francês. Esse ponto picô, você vai fazer assim, com a linha já devidamente com um nozinho, não precisa ser dupla, você vai subir com a agulha. Você deve fazer o seguinte: segura a linha e segura a agulha desse jeito. Você vai dar umas 4, 5, 6 voltinhas na sua linha. Aliás, com a sua linha na agulha. Você vê que fica um montinho assim na agulha, e aí o que você tem que fazer? Com cuidado para ela não soltar, você encaixa novamente no feltro, puxa tudo para cá para não te incomodar. E volta com o pontinho lá para trás. Volta com o pontinho lá para trás. Se for o caso, você dá uma arrematadinha aqui atrás. Arremata atrás. E aí você tem o seu círculo com pontinhos, mas aí também você coloca quantos a desejar, enfim. Aqui no caso a gente vai colar, né? Eu ainda não terminei aqui o ponto caseado, mas só para você ter uma ideia de como que deve ficar. Aqui a nossa cola quente, que já está quentinha. Você pode colocar um fio de cola quente, fixar na sua base, teoricamente já composta, né, com o pontinho caseado. Se você quiser dar um pinguinho aqui para colar mais um pouquinho, pode ser. Desse lado também. E aí você faz a mesma coisa com os outros círculos para compor o seu colar. Agora, uma vez que você já compôs o seu colar, eu vou explicar como que a gente faz a alcinha para você amarrar. Você faz o seguinte: corta o tamanho da fita de cetim, que é mais ou menos uns 35 centímetros, 40, conforme o tamanho, a altura do colar que você quer, né? Aqui no caso você vai colocar também um pinguinho de cola na parte brilhante da fita, se ela não for dupla face, né? Não for brilhante dos dois lados. Você põe um pinguinho e cola desse lado. Então você fica com ela assim. Para dar um acabamentozinho, não ficar direto com a fita, corte também um pedacinho, um quadradinho do mesmo feltro. Passa um pouquinho da cola quente. E você cobre a sua fitinha. Né? Para ficar um acabamento um pouquinho melhor. Para finalizar, nós vamos
dar uma dobradinha nessa ponta da fita, passar uma continha plástica, e aqui a gente dá uns 2 ou 3 nozinhos, para que não tenha o perigo da continha escapar, né? Dá só mais um aqui para ficar bem gordinho o nosso nozinho aqui, não tem o perigo dela escapar. Aí é só você colocar o seu colar, amarrar, de preferência usar com roupas neutras para não brigar muito, né? E aí está o seu maxi colar, tendência da Europa, do Japão e agora no Brasil também. Quero deixar os meus contatos, meu e-mail é lia, com H no fim, .naka@yahoo.com.br e os meus contatos são 3826-0870 e 9146-7255. Muito obrigada pelo convite e até uma próxima!